uns minutos, mas ainda temos 15 minutos para tirar dúvida, para conversar aqui um pouquinho. Ok? Temos 15 minutos até a próxima aula, da início aula de hoje. Então quem vai ser o primeiro a tirar dúvida? Tinha uma dúvida aqui, não tinha? Pergunta aí, por favor. A irmã gosta, glória a Deus. E eu gosto que pergunte. Diga. E aí ensino rabino, né? O que significa buscar o reino? O que significa buscar o reino? Em poucas palavras? Na prática, como foi dito para Nicodemos, primeiro você tem que enxergar o reino na Bíblia. Você não vai buscar nada que você não tenha diante dos olhos. Nós somos movidos por aquilo que enxergamos. Vou dar um exemplo. A irmã passa numa vitrine e vê um vestidão bonitão lá. Pronto, se interessou, vai fazer de tudo para comprá-lo. Primeiro você vê, deseja, quer. Depois você vai fazer por onde adquirir. O reino tem que ser assim também. Você tem que enxergar o reino de revelação na Bíblia e a partir dessa revelação você desejar entrar nesse reino. Buscar o reino em primeiro lugar parte do princípio de enxergar o reino. O problema é que muitos cristãos nascem de novo e não lhes é apresentado o reino. Então, eu vou garantir a vocês, tem muito cristão correndo a carreira cristã sem saber onde vai dar a faixa de chegada. Não é verdade? Fica meio perdido assim. Qual é o prêmio? Nós temos que ter o prêmio diante dos olhos. Deus sabe que se o Senhor não botar o prêmio bem bonito para a gente não corre atrás. Nós somos movidos à ambição. Por exemplo, Jesus diz, a palavra de Deus é o seguinte: Jesus suportou a ignomínia da cruz, a vergonha da cruz, por causa da glória que lhe estava proposta. Então o Senhor Jesus, ele olhava para a cruz, queria passar por aquele processo, mas ele também olhava depois da cruz a glória. Então ele não ficava com os olhos só na cruz, no sofrimento. Ele olhava para a glória que estava proposta depois da cruz. Isso motivava ele. É a mesma coisa conosco. Nós temos que ter um prêmio diante dos olhos. A palavra de Deus diz que Deus é galardoador do que o busca. Galardoador é recompensador. Galardão é recompensa. Então nós somos motivados por recompensa. Isso é fato. Fato. São as coisas dessa vida, embora aconteça, né? Mas não é esse o prêmio. E muitas escolas buscam desse prêmio. Muitas escolhem prêmio temporário nesse mundo de trevas, né? Quer ficar rico, quer ter bens materiais. O prêmio verdadeiro é no reino. E o reino ainda não foi estabelecido porque Jesus não voltou. Então, quando vamos desfrutar do verdadeiro prêmio? Quando o Senhor Jesus voltar do céu. Até lá, tudo isso que temos ou recebemos é graça, misericórdia, algumas coisas que o Pai já nos dá agora. Jesus falou com os discípulos, vocês abandonaram tudo. Família, abandonaram tudo, né? Quando Jesus chama Pedro, por exemplo, ele era pescador. Mal ou bem, ele tinha emprego. Ele pescava. Abandonou tudo para trás, ele e seu irmão André, e seguiram Jesus. Jesus falou, vocês me abandonaram tudo, vocês vão receber 100 vezes mais já agora recompensa. E no mundo por vir a vida eterna. Qual é a recompensa de abandonar tudo por Cristo? Tem recompensa. Nós somos movidos por recompensa. Isso é fato. Todos nós. É verdade. Ah, pastor, eu faço tudo por amor a Jesus. Também faço. Mas amamos a Jesus com interesse na vida eterna. Ou não? Não podemos fingir, né? Ser hipócrita. Nós queremos a vida eterna. Não é? Jesus falou para os discípulos, querem ir embora também? Ele falou, não, Senhor, só tu tens a vida eterna. Eu estou interessado na vida eterna. Não é? Não abandonou Jesus por causa disso. Mas presta atenção, o reino tem que ser discernido na palavra, para você desejar. O problema é, que eu mostrei ontem, que a igreja depois de 21 séculos perdeu o rumo e não fala mais do reino de Deus. Vocês perceberam nos textos de ontem que estão na sua Bíblia, que se pregava na igreja primitiva,
o reino e Jesus Cristo, as duas coisas? Quantos viram isso ontem? Não está escrito, tanto nos evangelhos como em Atos dos Apóstolos, tanto ali quando o diácono, como é que é o nome dele? Diácono Filipe desce para Samaria, ele pregava reino de Deus e Jesus Cristo. Paulo na sinagoga pregava reino de Deus e Jesus Cristo. Paulo, no final da carreira dele, lá em Atos 28, 30 anos depois, pregava o reino de Deus e ensinava as coisas referentes ao Senhor Jesus Cristo. O problema é que hoje se prega Jesus sem reino. O reino saiu de foco. Precisamos colocar o olho de novo nos textos que falam do reino. O reino não é matéria de segunda, terceira, quarta importância. É de primeira importância. E é por isso que fazemos esse seminário de graça, para receber todos os irmãos, quem queira vir, para enxergar o reino. Essa obra é do Espírito, Deus vai mostrar a vocês. Amém? E em mostrando, vocês vão ficar apaixonados, eu tenho certeza, como muitos de nós aqui já somos apaixonados. Quando você vê, se apaixona. Quando você se apaixona, você se esforça. Não é? Quando você não tem interesse, não tem tanta força. Mas quando você foca o interesse, você se esforça mais. Amém? Vocês vão querer mais. Esse amor, essa paixão, ela vai além do reino do prêmio. Porque a gente vê que ele é bom, então a gente passa a amar mais a Deus. Ama mais a Deus conforme vê o tamanho da promessa que ele tem para nós. Quando a gente não enxerga bem a verdade, a palavra de Deus diz que o nosso amor aumente mais e mais no pleno conhecimento, em toda a percepção. Então, o amor aumenta na proporção do que conhecemos. O homem teme aquilo que não conhece, ignora. Se a pessoa ignora, ela não quer saber, não tem apreço. Mas na proporção do que cremos, assim amamos. É assim que funciona. Então, se você já ama a Deus, glória a Deus. Mas eu digo para você, quando você vê o plano completo, você ama mais ainda. Você vê como é que Deus é maravilhoso, preparou algo tremendo para os seus filhos eleitos. Aí você fica mais ainda apaixonado por Deus. Garanto a vocês que é assim. Ok? E eu não estou falando isso da boca para fora, não. Vocês vão ver. Vocês estão aqui para ver o reino. Então vão ver o reino. Amém, irmão? Glória a Deus. Pergunta. Tem tempo para 2 perguntas. Quem quer perguntar da aula de ontem? 2 perguntinhas de 1 minuto. Gostei da irmã, ela tem iniciativa. Fala. O Pai Nosso fala, venha o teu reino, assim na terra como já é no céu. Não é maravilhoso esse texto? Então, aí eu viajo, tá? Que bom. Vamos lá. Se viajar no Espírito, tá certo. Vamos lá. Aí eu fico pensando assim, que venha o teu reino, assim na terra como já é no céu. Aí, na minha cabeça, no meu entendimento, eu entendo que eu já tenho que começar a viver a eternidade a partir de tal momento. Sim, porque o reino de Deus já está dentro de vós. Quando nós aceitamos a palavra, entendemos a palavra, o reino vem para dentro de nós no Espírito. Por isso enxergamos o reino. Mas o reino, literalmente, ainda virá quando Jesus descer do céu. A oração do Pai Nosso é a oração mais conhecida de todas do cristianismo. Até quem não é cristão sabe. Não crente sabe, budista recita o Pai Nosso, espírita recita o Pai Nosso, católico, todo mundo recita o Pai Nosso. E às vezes há pessoas que acham que a nossa vida ela tem que ser secundária. Porque veio ali no reino, então eu tenho que viver como terreno, sabe? Eu tenho que andar com a mente já no alto, diz a palavra de Deus, ó. Pensando nas coisas que são lá de cima, ó. Onde já está com a mente iluminada, pensa grande. Essa viagem que a irmã está tendo é corretíssima. Essa é de Deus. A viagem nas coisas futuras. Ok? Mas eu estava falando sobre o Pai Nosso, que a irmã introduziu. O Pai Nosso é a oração mais conhecida do cristianismo e a mais negligenciada. Quando os discípulos pediram a Jesus, ensina-nos como orar, a resposta, em Mateus capítulo 6, foi essa de Jesus. Quando vocês orarem,
orem assim. Então Jesus não está dando uma sugestão, ele está ensinando como devemos orar, todos os cristãos. E aí todo mundo sabe Pai Nosso, não sabe Pai Nosso? E aí começa. Só que aprendemos, alguns igual na Igreja Católica Romana, como uma ladainha, não é decorada. Pai Nosso, está no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feito. Você não para pensar o que Jesus quis nos ensinar nessa oração modelo. Essa oração foi um modelo para ser seguido. Em primeiro lugar na oração, o que diz o texto? Pai Nosso está no céu, santificado seja o vosso nome. O nome de Deus é santo? É totalmente santo, santo 3 vezes. Mas ele é santificado aqui na terra? Não, irmãos. As pessoas fazem brincadeira com o nome de Deus, piada. Não temem. Jesus está ensinando ali no Pai Nosso, na oração modelo, a que nós clamemos para que a coisa mude. E a igreja não clama assim. Então depois que clama, né, santificado seja o vosso nome, o que mais que vem na oração modelo? Segunda coisa, o nome de Deus é santo, totalmente santo. E o que diz o texto? Vou fazer uma brincadeirinha aqui com vocês. Venha! Bem nordestino. Venha! Tá pedindo. Jesus ensinou os cristãos a fazer o quê? A clamar para que o reino venha para cá. Não é? Olha bem, presta atenção. A ordem dos fatores altera, os tratores alteram o viaduto. Altera? Jesus ensinou, clamem para que vocês vão para o reino. O que ele ensinou? Venha, clamem, igreja, discípulos, clamem para que o reino venha. Para que seja feita a vontade de Deus aonde? Aqui na terra, como ela já é feita aonde? No céu. Para pensar no que Jesus estava pedindo para a igreja clamar. Como é que a vontade é feita no céu? Os anjos, tudo que está lá em cima. Alguém desobedece a Deus lá em cima? Não. Quem desobedeceu Satanás e seus anjos já foram expulsos. Então lá em cima eu poderia dizer que a vontade de Deus é feita 100%. E quantos por cento ela é feita aqui na terra? 0 seria demais, né? Nós estamos tentando aqui fazer a vontade de Deus, né? Estamos falando da vontade de Deus. Mesmo dentre os cristãos, qual é o percentual da vontade de Deus que é feita na terra? Não é pouco, irmãos? Muito pouco. Eu não vou arriscar um número, não. Minha irmã, mesmo os escolhidos pisam na bola toda hora. Então presta atenção. Lá em cima, o reino dos céus já está estabelecido. Mas aqui na terra, o reino de Deus não foi ainda estabelecido. Jesus falou, orem, clamem, para que venha o reino e seja feito aqui na terra, no mundo dos homens, como a vontade de Deus é feita no céu. 100%. Quantos creem que isso é possível? Foi o que Jesus ensinou. Mas todo mundo sabe citar o Pai Nosso só como se fosse uma ladainha, uma reza. Para pensar o que Jesus mandou fazer. Agora veja se as igrejas clamam para que o reino venha. A igreja clama, venha o teu reino, venha, traga o reino para cá, traga a cultura do reino, traga os poderes do reino, converte o coração dos homens ao reino. A igreja conhece o Pai Nosso, mas negligencia a ordem de Jesus. Todo mundo conhece o Pai Nosso, até quem não é cristão, mas não entende o que está falando, só cita de cor. Deveria pensar no que está sendo pedido ali por Jesus. Amém? Foi uma boa introdução para a aula de hoje. Vamos começar, está na hora a nossa aula. Vai começar na hora, terminar na hora. Ora, irmãos, ontem foi uma benção. Mas o recreio era de 10 minutos. Durou quase 20. Até os irmãos retornarem. Não pode, porque isso vai refletir no final da aula. E ao invés de largar vocês 9h30, 9h35, acaba largando 9h45. Já fica mais tarde. O recreio é 10 minutos. Comam, conversem, depois voltem para cá. Eu vou chamar de volta. Amém?
Por favor, voltem rápido. Vamos começar então a aula de hoje, irmãos? Fica de pé, igreja, por favor. Todos os que estão presentes. Por que nós ficamos de pé, queridos? Reverência ao nosso Deus. Deus aceita sua oração de qualquer maneira. Deitado, de cócoras, de joelho. Deus sempre aceita nossas orações. Mas se nós nos colocamos de pé na frente de homens, por exemplo, se estivéssemos num tribunal humano, entraria a figura do excelentíssimo senhor juiz, que nada mais é do que um homem de carne, pecador, mas manda todo mundo ficar de pé. Não é assim no fórum? No juizado lá? Quanto mais na frente do Deus vivo. Nós estamos entrando na frente de um Deus que é totalmente santo, que é rei de toda a terra, merece toda a nossa reverência. Amém? Então vamos pedir a Deus graça nessa noite. Pastor Paulo, vem aqui na frente, meu querido. Já minha voz está rateando um pouquinho, mas vai até o final, irmão. Pastor Paulo vai fazer essa oração introdutória. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Soberano e eterno Deus. Glórias ao teu nome. Te adoramos na beleza da tua santidade. Glória a Deus. Estamos gratos por termos trazido Amém, meu Deus. Neste dia em paz, em segurança. Glórias ao seu nome. Agradecendo pelo dia que se chama hoje, que nos concedeu. Amém, meu Deus. Pai querido, obrigado. Nesta hora, dá graça ao teu servo. Dá graça aos teus servos. Dá-nos um ouvido aguçado. Amém, meu Deus. Para ouvir e entender, ó Pai querido, esta lição de Amém. hoje, e que ela venha ficar gravada na tábua de nossos corações. Aleluia. Sou o teu povo com paz, é o que eu te peço em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém e amém. Glória a Deus. Por aí sentar, irmãos. Recebam a lição de hoje. Enquanto isso, eu faço uma pequena recapitulação. Ontem aprendemos as 4 dimensões do reino. Quais são as 4 dimensões do reino, irmão? As dimensões. Quem lembra? Rei, governo, povo, território. Essas 4 dimensões têm tudo que se governa no planeta. Já provei isso ontem. Rei, governo, povo, território. Rei é Deus, o governo são aqueles que Deus dá autoridade, o povo é os que não receberam autoridade, são submissos, e o território é onde se estabelece o reino, tanto no céu como na terra. A partir de Mateus 6 você pode entender isso. Lá no céu já está estabelecido. Amém? Agora falta estabelecer o reino de Deus aonde? Que Jesus mandou falar? Venha o teu reino. Para onde? Para a terra. Lembra no finalzinho da aula de ontem? Apocalipse 5, verso 10? E para o nosso Deus, os constituíste o quê? Reino e sacerdote. E como é que termina? E reinarão sobre a terra. Tem muita gente que não compreende isso, mas está escrito. Não, pastor, a terra aí não é bem aqui na terra, não. É aonde? Se não é esta terra, é qual terra? Me diz aí alguém. É Vênus? É na Lua? É Marte? Qual terra será essa? A terra do céu piorou, né? A terra do céu, Jesus. Deixa eu dar um subsídio para vocês. Deixa eu dar um subsídio interessante. Eu não vou lembrar direitinho a palavra, mas é mais ou menos isso. Em hebraico, Adão é Adá. E ele vem de Adamá. Adamá é terra. Adão é Adá de Adamá. Adão é o terroso, o feito de terra. De onde Deus plasmou o homem? Da terra. Deus não usou matéria do céu. Deus não usou qualquer coisa lá do céu. Ele usou o quê? Qual foi a matéria? Esta terra, esse planeta. O homem é inicialmente terreno. Depois ele vai ter a imagem do celestial. Para isso ele vai ser transformado. Mas originalmente ele é
terreno, plasmado desse planeta. E tudo que tem no solo tem respeito também no nosso corpo. Por exemplo, existem alguns minérios no nosso organismo. Se você não tiver, vai ficar difícil para você. Tem que ter ferro, para isso você come feijão, espinafre. Ferro é minério. Tem que ter zinco, somente quem passou dos 40, que senão envelhece as células. Tem que ter magnésio. Olha, magnésio, zinco, ferro. Elementos da terra, que nós adquirimos através dos alimentos. Sais, minerais, é tudo minério. Há uma relação entre nosso corpo e a terra. E não é à toa que quando termina a jornada, do pó, volta para onde saiu. Não é isso? Não é nenhuma simbologia, não. É literal. Volta para a terra de onde foi tirado. Então, a terra é a matéria-prima do homem inicialmente. Depois nós vamos receber o revestimento de glória, e então seremos também celestiais. Amém? Não se espante com essa minha colocação inicial. Então nós vamos ver hoje o território do reino de Deus na terra. Avança para mim, filho. Obrigado. Ao criar a terra, Deus a fez com propósito. Salmo 115, 15, 16. Leiam comigo em voz alta, vamos lá? Sede vós, bendito do Senhor, que fez o quê? Os céus e fez a terra. Os céus são os céus de Deus. E a terra? A terra deu ele aos filhos dos homens, à humanidade. Acabei de afirmar que o homem é inicialmente terreno, terrestre, terroso, como Adão. Terráqueo, terrestre, terreno, terroso, terráqueo, da terra. Deus deu a terra para o homem e reservou o céu para ele. Ok? Vocês vão ver agora que a promessa de terra é uma constante na Bíblia. Promessa de terra. Avança para mim. Já está aí, né? Isaías 45, 18. Leiam vocês, por favor. Vamos lá. Porque assim... que a fez, não a criando para ser um caos. Caos, destruição, não é algo caótico e destruído, mas para ser habitada, moradia. Eu sou o Senhor e não há outro. Quem está falando é o próprio Deus usando o instrumento Isaías, usando o vaso de Isaías. Ele está falando da primeira pessoa. Eu criei a terra não para ser um caos, mas para ser habitada. Essa é a intenção do coração de Deus. Eu sei que muitos de vocês vão começar a pensar em um monte de conceitos que receberam, filmes que viram em que a terra é totalmente destruída. Não é assim? Hollywood ajuda muito com esses filmes mentirosos aí. Já tem um monte de filme mentiroso aí destruindo a terra. Ou com gelo, ou com fogo, ou com uma catástrofe, ou com uma enchente gigantesca. Estão sempre destruindo a terra em Hollywood. Matando quase todo mundo. Deus criou a terra para ser habitada. Esse é o propósito. Então vamos guardar conceitos que são palpáveis, críveis, rochas para a gente pisar o pé. Não é escorregadio esse texto, é um texto claro. Avança mais um para mim. Salmo 37. O Salmo 37 é interessante. Primeiro, quero afirmar quem é o autor do Salmo 37. Quem é? Davi é o instrumento, o autor é Deus. Davi é só o instrumento, é só o vaso. A palavra de Deus diz, o apóstolo Pedro, no primeiro discurso dele depois do Pentecostes, diz assim, sendo Davi profeta, então o que Davi era? Profeta. Davi era um monte de coisa. Davi era pastor de ovelha, Davi foi rei, Davi era luthier. Luthier é aquele que constrói instrumentos. Ele criou instrumentos para adorar a Deus. Davi era um músico. Davi era músico, luthier, construtor de instrumento. Luthier é a palavra alemã, né? A palavra não se aplica na Bíblia, mas a ideia é a mesma.
Davi era um comandante, era rei, mas também era profeta. Profeta de Deus não fala de si mesmo, é inspirado pelo Espírito Santo e aí libera a palavra. Os salmos eram cantados. Para nós aqui no Ocidente, nós lemos os salmos. Vamos acabar de ler o salmo agora, mas não é lido. Lá em Israel, esse salmo é um inário. Eles cantam o salmo. Isso nada mais é que um inário. Deveria ser cantado. Aqui no Ocidente nós lemos. Certo? Então quem inspirou? O Espírito Santo de Deus. Quem foi o instrumento? Davi. Então as palavras que estão nesse salmo são de Deus. Pode dizer amém? Essa introdução toda, para você entender. Nós, cristãos evangélicos, temos uma mania de escolher alguns textos favoritos em detrimento dos outros. Vou dar um exemplo. Todo mundo conhece Salmo 37, verso 5. Nós usamos para evangelizar. Eu vou começar, você vai completar, olha só. Entrega, amém, que vocês sabem, decoradinho. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Maravilha, todo mundo decorou. E o que diz o verso 6? Duvido. E o que diz o verso 10? E o que diz o verso 1 desse mesmo salmo? Ah, tá olhando lá na cola. Lá. Estou pedindo textos que não estão ali. Cai o verso 3. O que diz? De cor. Ninguém. Nem eu. Nunca decorei o Salmo 37. Esse salmo aí. Mas nós decoramos o verso 5. Porque nos era interessante para evangelizar. Quer ver? Todo mundo sabe aquele texto de Isaías, acho que é capítulo 40. Não é? Os que confiam no Senhor renovarão as suas forças. Subirão com asas como águia. Olha que maravilha, né? Promessa maravilhosa. Aí você decora. E o que mais tem dentro desse capítulo? Duvido. 30 anos de evangelho, quase 20 como pastor. Duvido que você saiba. Nós escolhemos alguns textos para decorar. E os outros ficam de lado. Então, vou mostrar a você que o Salmo 37 é rico em informações divinas. É rico, é muito mais do que o verso 5. E nesse Salmo 37, inspirado pelo Espírito Santo, usando Davi, ele faz promessas da posse de terra. Então vamos lá. Já que você não conhece, vamos conhecer agora. Tem 5 versículos aí separados do Salmo 37. Para dinamizar e até poupar um pouquinho a minha voz, eu vou pedir que alguns irmãos assumam a leitura de cada versículo desse. Tá bom? Quem pode ler para mim o verso 9? Qualquer irmão, qualquer irmã. Verso 9. Albertinho vai ler para mim o verso 9. Verso 11. Irmã Joaíra. Verso 22. O menino quis ler aí. Vai passar a perna em vocês todos aí. Você lê, filho, o verso 22? Então deixa ele ler. Verso 29, quem vai ler para mim? A irmã Gisete. E o verso 34? Só falta um. A irmã vai ler lá para mim. Vamos ler devagarinho. Como eu ensinei a vocês ontem, tem textos que a gente tem que meditar. Não adianta passar correndo. A palavra de Deus diz que nós devemos ruminar. Aí eu sempre faço isso de propósito, eles não jantaram ainda, vai ter nojeira agora. O que é ruminar, irmãos? É o processo dos ruminantes. A vaca, por exemplo, é uma ruminante. O que ela faz com torção de capim? Ela pega o torção de capim e começa a mastigar. E fica aquela babeira. Já viu a vaca comendo? Vaca, cavalo. E ela come, mastiga, aquele negócio fica bem babado, bem cheio de saliva, babando pelos lados assim, bem nojento. Vocês não jantaram ainda, né? Depois você esquece. Aí depois que ela mastiga bastante, ela engole a primeira vez. Presta atenção. Entra no estômago dela, depois ela regurgita de volta para a boca. Traz de volta. E mastiga a segunda vez. E engole de novo.
Depois regurgita de novo. É o mesmo bolo. Porque ela tem que tirar toda a essência daquilo ali. É o processo que Deus deu a ela de tirar a essência. Então ela mastiga várias vezes o mesmo bolo. Somos sugeridos na Bíblia a fazer a mesma coisa com os textos. Em vez de uma leitura dinâmica, rapidinho, mastiga bem. Come bem aquele texto. Mastiga de novo. Tira a essência. Procura saber qual é a origem das palavras. Aí você vai ter uma boa percepção do texto. Amém? Todo mundo entendeu? Vamos então mastigar esse texto. Verso 9. Quem foi o primeiro? Verso 9, Albertinho. Porque os malfeitores serão exterminados. As que esperam o Senhor possuirão a terra. Amém. Obrigado, meu irmão. Aqui, Senhor, está todo em letra maiúscula na nossa Bíblia, não é isso? Isso quer dizer que no original hebraico é o tetragrama. Aquelas 4 consoantes que não se sabe pronunciar. Que em português virou Jeová, ou Yahvé, ou Javé. Vai ser uma transliteração do português. No original está o nome sagrado de Deus lá. 4 consoantes em hebraico. Tetragrama. Então, os malfeitores serão exterminados. Mas os que esperam o Senhor possuirão a terra. Ainda não especifica quando, por quanto tempo, nem qual terra. Certo? Vamos devagar. Verso 11. Mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. Muito obrigado. Agora temos mais informação no mesmo salmo. Os mansos, o que tem aqui o verbo? Herdar. Herdarão a terra. Esse verso é interessante. Lembra ontem, quando passamos por alguns textos, eu falei, lembra da herança dos santos. Santos terão herança. E agora o Salmo fala a mesma coisa. Os mansos herdarão, terão a terra por herança. E se deleitarão na abundância de paz. Vou começar a fazer algumas colocações. Os tempos dos verbos nesse salmo aí é presente, passado, futuro. Futuro. Alguém pode pensar, porque já aconteceu isso em outras turmas. Pastor, esse texto aí já se cumpriu no passado. É no tempo de Davi. Davi escreveu isso aí, aconteceu. Os que eram bonzinhos na terra tiveram posse de terra. Mas olha para a flexão dos verbos. É presente, passado, futuro. Futuro. Já estamos vivendo essa realidade? Abundância de paz. Sem os malfeitores. Sem os homens maus. Então, eu quero fazer você pensar que esse texto é profético. Aponta para um tempo futuro. Ok? Você pode não estar muito convencido disso ainda, mas vamos adiante. O verso 22 é o jovenzinho que vai falar. Aqueles a quem o Senhor abençoa possuirão a terra. Serão exterminados aqueles a quem abençoa. Obrigado, meu filho. Muito bem lido. Perceberam que aqueles a quem o Senhor amaldiçoa são tirados da terra? Os maus. Os maus já foram tirados da terra, irmão? Os maus estão no governo. E não é só do Brasil, não. Os maus estão na terra e em posições até de governo. Então esse salmo não se cumpriu ainda. Eu não falei sobre os mansos, né? Quando fala manso, diz o quê? Essa palavra manso quer dizer? É temperamento? Tem gente que é mais quietinha, né? Tá dela ali, quietinha. Manso, não. Pisa no pé dela, vê se ela é mansa. A palavra de Deus diz que o mais manso da terra era Moisés. E mesmo assim, no final, o velhinho Moisés, já com 100 e bordoada, pegou o cajado e deu na pedra. Manso pra caramba, né, irmão? No finalzinho já estava nervoso, dando cajadando na pedra. Olha, cadê a mansidão? Isso não tem a ver com personalidade. A palavra manso ali nos compara a ovelhas. Você não conhece o Salmo 23? Jeová é o meu pastor, nada me faltará. Ele me guia. Então nós somos ovelhas do seu rebanho, do seu pastoreio. Qual é a diferença? Quem não é manso é bode. Tem ovelha e tem bode.
A ovelha é míope, a ovelha animal é míope, ela não enxerga muito longe. Então ela só enxerga a pouca distância. Ela tem que ver a outra ovelha ou o pastor para seguir. Então manso, o conceito livre de manso, é aquele a quem Deus governa, pastoreia com facilidade. O contrário é o bode, que não é fácil de guiar. Tem dura cerviz, dura nuca. Dura cerviz é aquele que não se inclina, não dobra a nuca. Fica ali empáfido, né? Nós somos mansos, ou devemos ser mansos, como ovelhas que são guiadas por Deus. Amém? A esses que Deus pode guiar, porque eles dão ouvido, ouvem a palavra de Deus, eles vão possuir a terra. Todo mundo entendeu o conceito de manso? Agora vamos usar outro termo, os justos. Verso 29, quem é que está com o texto? Os justos herdarão a terra e nela habitarão para sempre. Agora eu queria que toda a igreja lesse esse texto de novo, vamos lá? Os justos herdarão a terra e nela habitarão por quanto tempo? Para sempre. Forever, amém. Eu sempre falei isso, né, aqui no seminário. Forever, amém. Para sempre. Tem outra modalidade de interpretação dessa palavra? Eternamente. Para sempre pode implicar um período curto de tempo, irmão? Em lugar nenhum, em exegese nenhuma, em estudo aprofundado nenhum, para sempre vai deixar de ser o que é. Para sempre. Eterno. Forever. Forever pode dar uma gracinha, né? Forever, amém. Presta atenção, queridos. Até aqui, o salmo poderia ser aplicado no tempo de Davi. Quem foi justo no tempo de Davi, Deus protegeu e a pessoa pôde usufruir da sua terra naquele período. Mas não é isso, porque o salmo agora aponta para o futuro. E diz que os justos, vão herdar a terra. Então a terra é herança. E nesta terra que vão receber por herança, vão morar, habitar por quanto tempo? Para sempre. Quem foi que colocou essas palavras no coração de Davi? O Espírito de Deus. Deus é contraditório? Não. Toda aparente contradição na Bíblia é aparente. Se você analisar bem, não tem contradição. Então, se Deus não é contraditório, como é que fica a percepção da maioria de vocês de pegar o bonde do arrebatamento e ir embora e nunca mais voltar? Não é isso que é ensinado aí, irmão? Vou pegar o bonde do arrebatamento e vou embora. Eu não quero nem saber disso aqui mais. Não é isso que é ensinado aí fora? Tem a irmã, não vou falar o nome não, tá, irmão? Você vai lembrar pela canção. Eu tô meio rouco hoje, mas vai dar pra você saber. Ela canta assim: eu queria ir para lá, quem me dera estar lá, para nunca mais voltar. Ela quer ir de vez e nunca mais voltar. Sabe quem é? Sabe, né? O pessoal sabe. Eu não falei. Vocês falam o que quiser, está sendo gravado e filmado. Eu não dei o nome do boi. Por que a irmã pensa que vai para lá e nunca mais vai voltar? Se Deus disse que os mansos, os justos, herdam a terra para sempre. E nela morarão, habitarão. Como é que fica essa ideia de ir e nunca mais voltar? Dispensa-se a herança da terra? Afinal de contas, como alguns ensinam, a terra vai acabar numa hecatombe nuclear e vai tudo para o fogo, junto com o diabo e os perdidos. É, né? Muitos falam muita coisa. Cadê o versículo? Cadê o texto para basear essa ideia? Vamos usar 2 Pedro? Nem todo mundo nem lembra de 2 Pedro. Cadê o versículo da destruição global? Do mundo inteiro, do planeta, tudo, animais. Cadê o texto? Deus é contraditório, uma hora ele diz, vou dar a terra para vocês, outra hora ele diz, vou destruir tudo. Deus pode ser contraditório, irmãos? Então, se Deus não muda e a promessa dele permanece até se cumprir, aonde está a contradição? No que Deus escreveu, inspirou, ou no que os homens ensinam? Onde é que está a contradição?
Eu tenho que estimular vocês a pensarem biblicamente e tirarem os óculos denominacionais. Quando nós vamos a Cristo, nós vamos para uma igreja. Hoje a igreja do século XXI é multidividida, multifacetada. Seria bom se todo mundo tivesse comunhão, mas não é verdade. Certo? Vou fazer uma crítica agora à igreja de modo geral, não estou falando da sua em específico. Vou fazer uma analogia aqui para vocês entenderem o que eu estou querendo passar. Aqui na freguesia, nós estamos aqui no Pichincha, o próximo bairro para lá é freguesia. Certo? Quem está indo para a Barra. Na freguesia tem uma rua ali, inclusive a igreja, no passado já estive nessa igreja, era ali na rua, como é que chama aquela rua? Araguaia. Rua Araguaia, perto ali da linha amarela. Naquela rua Araguaia tem várias instituições de ensino. Tem a Faculdade de Primos, tem o Garriga, tem mais umas 3 ou 4 instituições de ensino ali, para crianças e adultos. Na mesma rua, várias instituições de ensino. Em cada uma delas, cada uma tem sua filosofia, seu uniforme diferente, professores diferentes, mas em todas elas só tem uma verdade. 1 mais 1 é igual a 2. Não interessa que a escola seja diferente. Não interessa que os professores sejam diferentes. A verdade inquestionável é que 1 mais 1 sempre dará 2. Ou vai dar 3? Porque a escola é diferente. Agora muda para a igreja. E você pensar numa rua cheia de instituição de ensino, onde a única verdade tem que ser a mesma em todas as instituições. Agora muda para a igreja. Hoje, na mesma rua, tem igreja dos dois lados da calçada. 4, 5 igrejas. A igreja A fala X, a igreja B fala Z, a igreja C fala Y, e cada uma tem um discurso diferente, interpretações diferentes, ninguém se entende. Não há comunhão entre elas. Por que é assim se só tem um evangelho? Só tem uma palavra, não existem várias. Estão pensando? Não tinha que dar o mesmo resultado em todas? Se só é um evangelho, uma só fé, um só batismo, um só Espírito. Mas na prática não é assim, cada um chuta para um lado. Então aqui nesse seminário, eu não estou aqui denegrindo igreja nenhuma. Estou fazendo você raciocinar. Porque tanta variante, tanta discrepância entre os ensinos, entre a pregação. Cada um escolhe o que pregar, num cardápio variado. Presta atenção, irmãos. Jesus não deixou várias opções, ele deixou um evangelho. O mesmo evangelho de Marcos, Lucas, tudo comunga. João. E ali está a verdade está ali. Às vezes nós não enxergamos a verdade porque somos ensinados diferentes na instituição onde nós estamos. Dão para nós um óculos. Leia a Bíblia assim. Tira o óculos e leia o que está escrito. Não estou incitando ninguém à rebelião. Estou mandando você ler a palavra sem o óculos denominacional. E aí você vai ver o que está escrito é claro. É muito claro. Todos entenderam a minha assertiva agora? Tudo para você entender que quando eu mostro o texto bíblico para você aqui, na sua mente gera um conflito. Na maioria de vocês. Estou fazendo isso há 22 anos, já vi muitas turmas. Mais de uma centena de turmas passaram nesses bancos. Muitos irmãos passaram por aqui ao longo desses anos. E é sempre a mesma dúvida. Pastor, eu estou vendo com os meus olhos que a herança é a terra. Mas não é isso que me ensinaram. Quem está certo? Aquele pastor carinhoso, amoroso que me ensinou, ou o senhor que está mostrando o texto bíblico? Eu não quero crédito nem mérito. Eu quero que você olhe para o texto, só o texto. Pura e simplesmente o texto. Não estão entendendo? Sem puxar teologia A, B, C. Olha para o texto. Que é infalível. Que é inexorável, que é imutável. Deus não muda. A promessa de Deus não muda. Deus jurou por ele mesmo que vai cumprir a sua palavra.
Então, irmão, você tem que se agarrar na palavra. Entre a palavra e a tradição doutrinal, a palavra. Sempre a palavra, que é o que nos salva. É o amor à verdade que nos salva. Amém? Dito isso, você ainda continua crendo que vai explodir tudo? E Deus vai mentir? Vai destruir a terra que Ele deu por herança aos santos, aos justos? Olha o último texto. Vamos habitar nela para sempre. Verso 34. Quem é que está com o último? A irmã pegou. A irmã que pegou. Quem vai ler para mim? Verso 34. Pode ler, qualquer um dos irmãos. Espera no Senhor, segue o seu caminho, e Ele te exaltará para construir a terra. Presenciarás quando os ímpios Forem exterminados. Em algumas traduções, desarraigados. Desarraigar quer dizer arrancar com raiz e tudo. Sabe aquela erva daninha que cresce lá no seu canteiro? Você não deixa ela lá, você pega e arranca com tudo. A palavra profética diz que haverá um tempo em que os malignos serão desarraigados, arrancados da terra, jogados no fogo. Entenderam? Lago de fogo e enxofre os malignos. Mas os justos herdam a terra por herança e nela habitam por quanto tempo? Para sempre, forever, amém. Forever, amém, para você não começa a esquecer. Amém? Amém. Ou não amém? Amém. Agora, eu vou andar um pouquinho mais, depois a gente tira a dúvida. Se eu parar para tirar a dúvida, vai uma meia hora. Vamos ler mais um texto. Avança aí, filho. Isaías 60, verso 21. Isaías também é profeta aprovado de Deus, irmão? Inspirado pelo Espírito Santo de Deus. Deus usou a cabecinha do homem lá para escrever isso aí? Usou. E a boca dele também, né, para pregar. Isaías 60, 21, um dos maiores profetas do Antigo Testamento, profeta messiânico que anunciou a vinda do Messias, Jesus. O que ele disse está falado, irmãos. Lê comigo aqui, por favor, vamos lá? Todo mundo. Todos os do teu povo serão justos. Para sempre o quê? Herdarão o céu. Vamos mudar. Está na moda agora querer mudar a Bíblia. Eu não concordo com mudar a Bíblia. O que está escrito aqui, irmãos? Herdarão a terra. Serão renovos por mim plantados, obra das minhas mãos, para que eu, Deus, seja glorificado. É o próprio Deus que está usando daí para falar. É a palavra do próprio Deus da boca de Isaías. Eu vou plantar eles, eu vou plantar os justos, e eles ficarão ali plantados. Vão ser obra das minhas mãos, para a minha glória, diz o Senhor Deus. Por quanto tempo habitarão na terra, irmão? Para sempre. E agora, você que canta junto com a nossa irmã, eu queria ir para lá, para nunca mais voltar. Canta. Vai embora, irmão, vai largar tudo que Deus falou que vai dar. Tu não quer não, herança? Não quer não, herança? Herança é tão desprezível assim, irmão? Pastor, eu não quero não. Eu abro mão da minha herança. Eu não abro mão da minha herança, não. Eu não tenho um palmo de chão que seja meu, eu moro de aluguel. Mas eu sei que eu tenho herança aqui. Amém? A minha herança está garantida. Está escrito. Preto no branco. Pode procurar a versão que você quiser. De tradução de Bíblia. Vai dar a mesma coisa. O problema não é o que está escrito. O problema é como você te passar a ideia. Não é o que está escrito. Diga, varão. Pastor. O fato no qual nós vamos ser arrebatados e levados ao céu, nós vamos ficar no céu para sempre. Pô, fala errado. Está escrito isso lá no texto? É só um encontro. O arrebatamento é um encontro nos ares. E nem é no céu de Deus, é nos ares entre nuvens. E quem diz que vai ficar todo mundo flutuando nos ares? 1 Tessalonicenses. Exatamente, 4,16.
o encontra nos ares com Jesus. Mas quem disse que a gente fica ali flutuando a vida toda nos ares? Vai morar nos ares? Paulo nem usa a palavra céu, usa ares. Do céu desce Jesus. Diga, minha amada. Fala muito sobre a terra. Porque herdarão a terra. Essa terra que a gente já está aqui, eu posso deixar minha casinha aqui? Mais ou menos. Porque vai ter uma bala aí, Deus vai abalar muita coisa aqui nessa terra ainda. Antes de ficar bom, vai ficar muito ruim. Antes de vir um novo, vai ser destruído muita coisa aqui na terra. Terremotos imensos estão programados no Apocalipse para acontecer. Vai sacudir todos os povos. Então vai vir muita calamidade ainda. Mas depois vem um novo. Não sei se a sua casinha vai sobreviver aos terremotos que vão vir pela frente aí. Né? Eu quero a próxima. Isso aí. Olha só. Os que confiam no Senhor são como o Monte Sião. Não se abalam firme para sempre. Tudo passa, mas o que confia no Senhor permanece para sempre. Deus pode abalar céus e terra, mas a promessa permanece. Por isso aí vamos ver mais adiante que o Senhor vai renovar a terra. Certo? É a palavra do pastor Pedro. Isso na sexta-feira, não percam as cenas do próximo capítulo. Eu não entrego logo a rapadura de cara, não. Vamos construir devagarinho. Vamos devagar. Mas já quebrei um monte de paradigma na mente de vocês aí, não quebrei? Essa palavra acaba causando uma desconstrução. Joga um monte de coisa que estava em pé no chão. Mas se é verdadeiro, permanece. O que não é verdadeiro, o que for de homem cai. O que é de Deus fica. Herdar a terra. E ponto final. Eu poderia citar um monte de texto, irmão. O que não falta é texto enfatizando isso. Um monte. Não tem tempo para dizer tudo. A promessa dada a Abraão. Abraão foi prometido o que para Abraão? Céu ou terra? Terra de Canaã em possessão perpétua. Para ele e para o seu descendente. Em possessão perpétua. Abraão, enquanto vivo, não tomou posse da terra. A palavra de Deus diz no livro de Atos Apóstolos, capítulo 7, se eu não me engano, relato de Estevão, antes de ser apedrejado. Ele narra a história de Israel ali para aqueles inimigos dele ali. Ele fala, Abraão não teve um palmo de chão para ele, um palmo de chão para ele. Ainda que andou na terra da promessa, ele não tomou posse da terra da promessa. Não teve um palmo. Porque está aguardando a ressurreição. Deus prometeu, vou dar essa terra para você e para a sua semente para sempre. Abraão, na sua vida, passou pela terra, mas não tomou posse. Deus é mentiroso? Não, vai cumprir. Quando? Na ressurreição. Quando Abraão voltar para o seu corpinho, ele vai tomar posse da terra que Deus prometeu a ele para sempre. Estevão fala isso. Nem um palmo de chão ele teve posse. Somente o lugar onde enterrou a esposa, se não me engano, é Hebron. Só um palmo de chão para enterrar, só a sepultura. Mas Deus prometeu aquela terra para ele para sempre. Se Deus colocou ele no céu em outro lugar, Deus mentiu para Abraão, porque Abraão, a ele disse, foi dito, a terra da tua peregrinação. Onde Abraão palmilhou com o pé. Ele não palmilhou o céu, ele palmilhou aqui na terra de Canaã, aqui na terra. Se Deus diz assim, Abraão, mudei de ideia. Eu jurei que ia te dar essa terra, fiz um pacto contigo, mas eu mudei de ideia. Vou fazer o seguinte, eu vou fazer uma melhora aqui na Lua, nesse satélite aqui, vou plantar um monte de coisa nessa Lua aqui, e vou te dar esta terra como herança. Abraão pode ressuscitar dos mortos e dizer, não, Senhor, meu Deus, o Senhor não disse que era na Lua, o Senhor disse que era a terra que eu peregrinei. E eu peregrinei naquela terra lá, eu quero aquela. Essa é a promessa de Deus para Abraão. É o pacto, a aliança. Amém? E Deus não pode mentir, porque ele jurou por si mesmo. Ele colocou a dignidade dele de Deus nesse pacto. Se ele mudar, ele quebra o pacto.
Deus não muda, Deus é imutável nas suas promessas. O problema não é o que você está vendo na Bíblia, nem o que eu estou narrando para você, irmão. O problema é entendimento errado. O que está na Bíblia é isso. Certo? Perguntas. Vou dar chance de pergunta agora. Perguntas. Agora surgiu um monte, né? Menos quem sabe. Quem sabe, por favor, não pergunta. Deixa os irmãos de primeira viagem. Eu acho que gera muita confusão. São os textos lá de Apocalipse, onde João vê a igreja lá no céu. Então, aqueles textos acabam confundindo as pessoas, né? Tem outros textos, né? Tem alguns textos que levam ao entendimento de herança no céu. Mas, na verdade, Deus não é confuso, Deus não promete duas coisas. É uma promessa só. Vamos lá, perguntas, irmãos. Eu vou devagarinho com vocês. O pastor, fala, nos textos que o senhor leu, fala sobre os céus, né? Os céus são os céus do Senhor. Então está no plural, existe mais. A ideia de mais de um céu. Eu vou falar isso bem rapidinho, viu? Na tradição judaica, se acreditava em 10 níveis de céu. 7 ou 10 níveis. Quando a gente fala céu aqui no Ocidente, na cultura ocidental, a gente pensa num lugar plano. Mas, na verdade, tem andares. Paulo não fala do terceiro céu? No mínimo, tem 3 andares. Primeiro céu, segundo céu, terceiro céu. Só que quando a gente pensa no céu, a gente pensa num lugar plano. Está todo mundo no mesmo nível. Está Deus, está os anjos. Não estão. O céu tem camadas. A palavra céus em hebraico e tanto no grego, ela é plural. Ela dá a ideia de mais de um lugar. Então não é o céu plano de Deus. São níveis. E Deus está no mais elevado dos níveis. Entenderam? Então há referências a mais de um céu. Construiu? Nós herdaremos a terra. E a gente não vai ver Jesus, Deus. Ele não vai descer, não, irmã? Eu estou interessado. Então, não perca esse tempo no próximos capítulos. Já está avançando, já quer ver Jesus. Vai ver Jesus. Calma, só um pouquinho. Eu acho que não é ainda hoje. Mas a irmã vai ver Jesus voltar. Vai ver Jesus voltar. Claro, eu também quero ver Jesus voltar. Só não é na aula de hoje. Aguarda um pouquinho que a irmã vai ver Jesus voltar. Tem que acontecer um monte de situação aqui na terra antes de Jesus voltar. Tem que ter grande tribulação, tem um monte de coisa para acontecer. E vão ver tudo isso. Quem perseverar, não estou me esquivando de responder. Quem perseverar vai ver isso com o texto bíblico. Porque eu não rifo aqui ideias. A gente lê o texto. Okay? É bom ver o texto. Bom, já que vocês não perguntam, já passaram aqui muitos homens de Deus, mulheres de Deus, e alguém falou assim, não, pastor, você está interpretando errado. Esses textos são já aconteceram na história de Israel. Israel já tomou posse da terra, no período deles. Depois perderam a terra. Ele pensa, né, na conquista geopolítica de Davi, depois de Saul, e posteriormente por Salomão. A terra da promessa nunca foi habitada na plenitude conforme Deus prometeu. O maior, digamos assim, território alcançado pela dinastia de Davi foi de Salomão. Foi a maior parte do território. Nem chega perto de tudo que Deus prometeu. Deus não prometeu só os arredores de Jerusalém. Deus prometeu desde o rio Eufrates, Tigre Eufrates aqui no Iraque, até o Líbano, até o mar Mediterrâneo e ao norte da África, na Arábia Saudita. É uma terra muito maior que Israel nunca tomou posse. Nunca. Entenderam? Então não diga que a palavra que foi prometida já se cumpriu. Até porque os malignos não foram tirados da terra. Até porque ninguém experimentou abundância de parte. Isso é uma promessa para o reino vindouro. Quando o rei Jesus estiver conosco, tudo isso vai se cumprir. Aí vai tirar os malignos. Aí vai ter posse de terra.
Isso depende da volta de Jesus. Mas pode alguém estar com cheio de fio desencapado na mente aí, dando curto-circuito? Pegou na mufa aí? Não estou entendendo, pastor. Eu estou lendo com esses olhos que a terra não há de comer, se Jesus voltar logo. Mas não estou entendendo. Eu leio, mas não encaixa. Encaixa assim. Joga o preconceito fora que você está lendo um texto claro. Esses textos não carecem de interpretação, nem de curso de hebraico ou grego. Eles são claros, objetivos, explícitos. Não são aqueles textos que são mais difíceis de interpretar com figuras, com simbologias. São textos objetivos. Mas alguém pode estar dizendo, pastor, você só falou de texto do Antigo Testamento. Só falou de texto do Antigo Testamento. Veio Jesus, fez uma nova aliança e mudou tudo. Jesus mudou tudo. Então vamos ler Mateus 5,5. Palavras do Senhor Jesus. Vamos ver se ele mudou tudo. Lê em voz alta o que Jesus falou. Vamos lá? Bem-aventurados os mansos. Porque o que, igreja? Herdarão o quê? Não é o céu, não? Quem está falando ali? Jesus. A verdade encarnada. O verbo de Deus vivo que fez carne. Onde não pode ter nenhuma sombra de variação nem mentira. O meu Senhor, o teu Senhor. Nova aliança. Não é mais antiga. É a mesma fraseologia do Salmo. Os mansos herdarão a terra. E Jesus vem e bate o martelo ali. Os mansos herdarão a terra. Está escrito. Tem alguma maneira de esse texto ser nebuloso, ou escorregadio, ambíguo, mal interpretado, ou é claro? Claríssimo. Clarissíssimo. Vamos aumentar aí a potência desse claro. Mais claro impossível. É sempre a condicional de ser guiado por Deus. Um manso. Bode não. Bode não herda nada. Bode herda lago de fogo e enxofre. Quem Deus não pode guiar, ele tem que jogar fora. Mas quem de Deus se deixa ser guiado é manso e tem direito à herança da terra. E agora, irmãos, como é que a gente faz com a teologia que muitos de vocês têm no coração em confronto com o que Jesus disse? Jesus a quem vocês professam ser o seu Senhor, o seu dono, o seu Salvador. Ninguém mudou nenhum texto, não. Esse texto continua do mesmo jeito que estava no dia que você comprou a Bíblia. É o mesmo texto. Sempre teve aí na sua Bíblia. Sempre teve aí. Eu falei a vocês que o problema não é o texto. É que a igreja hoje não prega em cima de reino. Ela desviou do foco. Amém? Perguntas. Vamos lá. Faltam 2 minutos para o recreio. Passa rápido, irmão. Uma correria aqui. 2 minutos para o recreio já. Vamos fazer o seguinte, vamos ler mais um texto. Avança mais um para mim. Daniel 7:27. Que aí vocês vão mastigar aí as guloseimas, pensando nas coisas eternas. Vai descer redondo ou vai descer quadrado? Tem aquela propaganda? Eu oro para que desça redondo. E não fique quadrado. Entalado aqui na sua mente. Os textos são claros. Podem olhar de um lado para o outro, contexto, pretexto, e o texto continuará claro. Muito claro. Amém? Esse aqui carece de um pouco mais de atenção. Então, preste atenção para eu liberar vocês já para o recreio, que são só 10 minutos. Ainda falta muito tempo aí? Já a hora, 9 horas, vai me atrasar a aula. Quantos minutos falta aí? Quantos falta aí, Lê? 5 minutos. É ela que diz lá para mim. Quanto tempo eu tenho para conversar com o povo aqui? Me diz aí, o pessoal da rotina. 5 minutos? Então vamos lá, vamos mastigar o texto de Daniel 7:27.
Primeiro nós vamos ler, depois nós vamos mastigar. Vamos ler com o pastor? Vamos ler aqui comigo, ó. O reino e o domínio e a majestade dos reis debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. O seu reino será reino eterno, e todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. Nós lemos, vamos entender? Todo mundo leu, leu? Beleza. Vamos entender? O que está sendo dito aqui? O reino e o domínio e a majestade são qualificativos. Se você não percebeu, na Bíblia, né, escrita há mais de 2000 anos, todos os povos eram monarquia. Quantos perceberam isso? Não é assim? Rei do Egito, que é o faraó, rei da Babilônia, rei da Síria, rei dos amorreus, rei. Todos os povos eram monarquia, inclusive Israel. Hoje estamos vivendo um tempo que a monarquia praticamente desapareceu da Terra. Aonde que tem monarquia hoje no tempo presente? Inglaterra, na Espanha, e alguns principados, como em Mônaco, é um principado, ainda é uma espécie de monarquia. Os Emirados Árabes é uma monarquia dentro do califado, né, dentro da estrutura árabe, é um tipo de monarquia. Mas tem muito menos hoje do que tinha no tempo bíblico. Tudo era reino. Todos os povos eram monarquia. Entenderam? Então a linguagem hoje, como não contempla mais monarquia, o cristão lê e não compreende muito, porque não tem conexão com a vida real. Nós estamos aqui numa república federativa democrática. Não tem nada de reino aqui. Então não compreendemos muito bem reino, como é que funciona reino. Está meio anacrônico o reino. Meio não, totalmente anacrônico. Fora de moda. Não é assim? Agora, se você morasse na Inglaterra, você entenderia melhor o que é reino. Está submetido a uma monarquia. Então, quando falamos de reino, está falando ali que todos os povos eram o reino. Então, todos os povos, os países daquela época, pode ser parafraseado para a época atual, porque isso aqui é uma profecia. Então, vou traduzir ali reino por... Qual é a palavra que eu posso usar? Governos. Com o seu domínio, cada governo com o seu domínio, com a sua majestade, ou seja, suas riquezas. Vamos só parafrasear para você entender. Se os Estados Unidos fosse uma monarquia, se fosse, teria o reino dos Estados Unidos. E hoje seria, digamos assim, o país, a monarquia mais forte do mundo. Não é? O país mais proeminente, com a sua riqueza, com o seu domínio financeiro, com tudo que ele tem. Pois estou entendendo? Agora imagina todos os povos da Terra como monarquia, Brasil, todos os povos. Então, todas essas monarquias, com seu domínio, com a sua majestade, dos reinos, debaixo de todo o céu, esse detalhe é importante. Quais reinos estão debaixo de todo o céu? Ou quais governos estão debaixo de todo o céu? Todos. Tem algum reino que não está debaixo desse céu? Mas mesmo o reino das terras está debaixo do céu. Céu de Deus. Só o reino dos céus está acima de tudo. Abaixo do reino do céu, tudo está debaixo desse céu. Então, podemos parafrasear que está ali englobando todos os países da terra? Podemos parafrasear assim? Então, todos os países da terra que estão debaixo de todo o céu, com a sua riqueza, com o seu poderio, sua majestade. Agora, presta atenção. Isso é uma profecia. Serão dados, com tudo que eles têm. Para quem? A um povo. Qual povo? Santos do Altíssimo Deus. Aqui é o Elion, um dos títulos de Deus.
Quem é o povo dos santos do Altíssimo? Quem são, né? Só a igreja. O corpo de Cristo. Mas tem mais gente nesse corpo, não tem? Israel não entra, não? Vocês já fecharam o pacote. Mas tem gente aqui que não pensou em Israel, nem por um decreto. Pensou só na igreja gentia. É assim que muitos pensam aqui, eu sei. O povo dos santos do Altíssimo, judeus e gentios. Olha a promessa que Deus deu a Daniel. No futuro, todos os governos da terra serão dados a um povo, ao povo de Deus. Você nunca viu isso, nem pensou nisso, né? Depois que for dado ao povo de Deus, eles vão governar. Olha aqui o que diz aqui, ó. Esse reino, quando for estabelecido, será reino eterno. Não muda mais, não tem mais revolução, não tem mais guerras para tomar de volta, não muda nunca mais. Será reino eterno. Isso tudo debaixo de todo o céu. Não estamos falando aqui no céu, estamos falando debaixo de todo o céu. E todos esses domínios, esses países, servirão a este reino eterno e obedecerão a este reino eterno. Quantos entenderam, digam amém. Amém. Vê que uma leitura dinâmica perde muito do contexto? Herdeiros do mundo, né? Herdeiros do mundo. Exatamente, como Paulo diz, né? Não foi pela lei que coube a promessa de sermos herdeiros, Abraão e sua descendência, ser herdeiro do mundo vindouro, o próximo. Esse passa, vem o próximo pela frente aí. Quantos entenderam? As promessas são, até aqui, celestiais ou terrenas? Terrenas. Com a a sujeição de todos os povos da terra a um único povo. Quando os santos recuperarem o governo. Lembram-se de ontem quando eu mostrei que Adão ia perder o governo? A posição de governo? E que em Jesus nós recebemos de novo a autoridade para governar? Apocalipse 5, 9 e 10. São constituídos reino e sacerdote e reinarão aonde? Sobre a terra. Mesma coisa Daniel 7, 27. Vão reinar onde? Eu já vi gente querer reinar no céu. Veja bem. Quem reina, o verbo reinar pede complemento. Quem reina, reina sobre alguém ou sobre algum lugar. Não é isso? Então, vamos reinar sobre quem lá no céu? Sobre os anjos? Uns sobre os outros? Eu vou reinar sobre o pastor reina sobre mim. Nós vamos reinar sobre as nações. Nós vamos reinar sobre os povos. Não há aleluia e glória a Deus, porque vocês estão ainda processando, daqui a pouco vocês vão entender. Eu falo coisas aqui que vocês ficam pensando. Vai baixando, né? O download. É como processando. O pastor falou aí, como é que é isso aí? Da onde que eu tirei isso? Que eu vou reinar sobre nações. Daniel 7, 27, Apocalipse 5, 9 e 10 e outros textos que estão aí no finalzinho da sua aula. Você vai sair daqui sabendo que vai reinar sobre as nações. Em nome de Jesus. O que você não sabia ontem, vai saber hoje. E amanhã saberá mais ainda na terceira aula. E na quinta-feira saberá mais ainda. E na sexta-feira saberá mais ainda. Não perca as cenas do próximo capítulo. Amém? Vamos ver se já te liberou lá. E aí, liberou? Glória a Deus. Então, no meu relógio aqui, 9h05. 9h15, todo mundo de volta. Vamos lá, vamos ruminar isso aí que aprenderam hoje. Vamos lá, ruminar. Essa aula não é online, ela não está sendo transmitida online, mas ela está sendo filmada, vai ser editada e posta no nosso canal do YouTube. Para poder rever essa aula se você quiser depois. Ok? Quem não sabe qual é o nosso canal, depois eu dou a dica direitinho. Mas as aulas vão ficar online. Você pode ouvir tudo de novo.
Você pode passar para outras pessoas. Só não estou liberando live, ao vivo. Se eu liberar live, você não vem. Ah, não vou hoje, não, vou ficar vendo em casa. É o povo cristão, é assim, irmãos. Eu falo de cadeira porque eu conheço as ovelhas que eu crio aqui nessa casa. Tem um povinho que é só graça para sair de casa. Então, se eu der mole, fica em casa vendo pela TV. E não vem aqui no santuário. Então, eu determinei, não vai ser live. Vai ficar gravado e depois nós vamos disponibilizar no canal. Aí você vai lá no canal, visita, se inscreve, nos dá aquela força, né? Para aumentar o número de irmãos recebendo a visão. Já está sendo gravado, está tudo ok? Então vamos lá. Onde nós paramos? Daniel 7:27. Todos os governos do mundo que estão debaixo do céu serão entregues por Deus a um único governo eterno. O governo do povo, dos santos, do Altíssimo. É o reino de Cristo. É o reino de Jesus com os santos. Eu falei que você vai ver na Bíblia que todos nós fomos chamados para reinar com Jesus. Não estou dando muito por aleluia, está econômico aleluia aqui. Porque estão processando ainda. Na mídia aí, os pastores de mídia não falam isso para as ovelhas. Eles vão reinar com Jesus. Tratam as ovelhas como se fossem povo. Vocês não são povo, terceira dimensão do reino. Vocês são o governo. Amém? É um reino de sacerdotes. Eu sei, irmãos, que não é assim que o povo trata as ovelhas aí fora. Trata o povo como se fosse dependente da vida toda. Coitadinhos, não são coitadinhos. Eu não considero nenhum cristão coitadinho. Ah, pastor, você não sabe o que o irmão sofre. Jesus está no controle. Porque cada um tem seu fardo para carregar. Mas qualquer um que recebeu o Espírito de Cristo se torna um Espírito com ele, não é coitadinho. Está no leito do hospital, vai para o paraíso. Só eu que falo isso, né, irmão? Meus ovelhas estão acostumados, vocês estão chocados comigo, né? Vai para o paraíso, não é um lugar legal? É um lugar legal. É uma temporada no paraíso, depois volta glorificado. A igreja tem que parar de pensar nas coisas da palavra como se fossem terríveis, não são terríveis. O pior que seja a nossa luta, o apóstolo Paulo diz, as tribulações do tempo presente não se podem comparar, não tem peso de comparação com a glória que há de ser revelada, manifesta em nós. Há uma glória! Glorifica o Senhor! O homem que pagou um preço, levou um monte de chicotada nas costas, pagou um preço terrível, foi decapitado, mas ele olhava para a glória que estava proposta, a ser manifesta na carne dele. É glória. Então, por mais que você esteja sofrendo agora, irmãos, não tem peso de comparação com você no reino glorificado. Então, não considero nenhum cristão coitadinho, nem eu mesmo coitadinho. Tem muitos dramas na minha vida. Tem os meus dramas, mas não sou coitadinho. Eu tenho o Espírito Santo, estou selado para essa glória, então não sou coitadinho. Nós temos direito a reino, reinar com Cristo. E aí, então, vou mostrar agora. Avança para mim, por favor. Ao nos resgatar, Cristo nos introduziu numa promessa de herança. Lucas 1:31. Por isso é mediador de um novo pacto, para que, intervindo a morte, para a remissão das transgressões cometidas debaixo do primeiro pacto, ou primeira aliança, os chamados recebam a promessa da herança eterna. A tradução está um pouquinho diferente, mas é porque eu usei uma fonte diferente. Mas é a essência a mesma coisa. Nós fomos introduzidos. Lê comigo, por favor, o que está escrito aqui, ó. Promessa, herança eterna. Você dá glória a Deus por isso? Então não é só vir a Cristo para escapar do fogo do inferno, do lago de fogo. Você vem a Cristo e é introduzido por Ele, mediador, numa promessa de herança eterna. Lembram de Tiago, aquele texto que lemos ontem?
Né? Deus escolheu aqueles que para o mundo são pobres para serem ricos em fé e herdeiros do reino que Ele prometeu aos que o amam. Esta é a promessa de herança eterna. Não está errado não, é uma versão diferente. Levemente diferente. Aí está Hebreus? Qual o texto está aí? Será que eu pulei? Deixa eu ver. Volta aí no setinha, irmã. É o anjo falando com a Maria. Esse texto aí não tem nada a ver, né? Pula aí, por favor. A referência está errada. O texto está certo, a referência errada. É só um erro técnico, irmão. Perdoe a nossa falha. Na sua folhinha está certinho, Hebreus 9, 15. Sua folhinha está certinha. Ali a legenda ali ficou errada. Tá? Perdoe a nossa falha. Avança para mim, vamos lá. Vamos lá. Mesmo com filhos adotivos, nos foi dado o direito de herança junto com o Cristo. Somos todos filhos adotivos. O único filho unigênito legítimo é Jesus. Quantos dizem amém? Todos têm esse conceito, né, irmãos? Nós somos filhos por adoção. Mas o filho adotivo nas leis antigas bíblicas tinha direito junto com o do sangue. Diga, pastor. Porque Jesus era apóstolo do reino da terra. Eu pulei de propósito. Esse texto diz assim: então dirá o reis que estiverem à sua direita: vinde bendito meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde quando? Da fundação do mundo. Vamos lá. Quando é que foi a fundação do mundo? Lá no Gênesis. Antes da eternidade. Ou melhor, depois da eternidade. Quando entrou no tempo Cronos. Qual é a fundação do mundo? Qual é o período? O mundo estava caótico, havia trevas sobre a face do abismo, e depois Deus começa a organizar isso tudo, essa bagunça. Essa é a fundação. Quando é que se conta essa fundação? E houve amanhã, à tarde, o primeiro dia. Deus levou quantos dias para formar isso aí? 6. E no 7º, descansou. Essa é a fundação do mundo. E está dizendo aí que o reino está preparado desde daquela época. Porque, na verdade, já houve uma miniatura do reino lá no Éden, não houve? Eu mostrei para vocês ontem, Gênesis 1, 28. É que o homem perdeu, mas já houve. Quando Jesus voltar, aquilo que estava preparado desde aquela época é estabelecido. Amém? O conceito é esse. Tem mais um pouco de conceito dentro desse texto, mas vou passar um pouco adiante, que teria que abrir um outro leque de informações. Mas basicamente é isso. O reino já está preparado desde a fundação do mundo. Mas ele vai ser efetivado na vinda de Jesus. Agora sim, é o texto de Hebreus, né? Avança para mim aí, por favor. Eu não ainda não? Romanos 8,17. Passamos pelo texto de Hebreus? Já, ficou para trás. Romanos 8,17. Eu falei que eu não considero nenhum filho de Deus coitadinho, por quê? Por pior que seja a luta, por pior que seja o sofrimento, você vai ter direito a reinar com Cristo. Reinar com Cristo é muito mais do que ser regido por Cristo. Vocês estão entendendo o que o pastor está falando em português bem claro. Quando você enxerga o reino, você começa a ver dimensões maiores. Isso não se compara, irmãos, à teologia da prosperidade que pregam aí. Pegam a teologia da prosperidade para conseguir casa, carro, tudo que perece. Está se falando aqui de coisas eternas. Está se falando aqui de ter autoridade sobre povos e nações. É muito maior do que qualquer coisa que você já ouviu. Então preste atenção. Vou mostrar os textos e vamos finalizar a sala hoje aqui, dentro do horário, com você sabendo que vai reinar com Jesus. Romanos 8,17. Como eu gostaria que os pastores de mídia, os pastores que estão aí com televisão, podendo falar para milhões de pessoas, repetissem esses textos lá no programa deles, para que todo cristão
assumir essa verdade. Romanos 8,17. Leia comigo devagarinho. Está um pouco diferente da tradução que está aí na sua Bíblia, na sua folhinha, mas é o mesmo texto. Dá para acompanhar aqui, vamos lá? E se filhos, também herdeiros. Herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo. Diga assim, eu sou co-herdeiro com Cristo. Ele é o herdeiro de todas as coisas. Nós somos os co-herdeiros. É junto dele, junto de. Ele é o filho primogênito. Nós somos os filhos adotivos. Mas com direito à herança com ele. Quantos entenderam co-herdeiros? Quantos sabiam que herdar junto com Jesus? Que eram co-herdeiros. Não é isso que é ensinado para o povo. Mas foi o que Paulo ensinou. Isso aqui é apóstolo Paulo, irmão. Romanos, livro de Romanos. Se você é filho de Deus, aí você pode afirmar, quantos são filhos de Deus? Então você é co-herdeiro com Cristo. É o que está escrito. Eu vou tomar posse. É como diz aí no jargão popular. É para aplaudir de pé, igreja. Essa é para aplaudir de pé, igreja. Toma posse. Essas palavras não estão aí só para a gente ler, achar bonito. É para você gerar fé. É gerar fé nessa promessa. Isso é para mim, eu quero. Não é ambição desmedida, é o que o Senhor programou para os seus filhos. Presta atenção. Se você é filho, perceberam se, toda vez que você lê se numa frase bíblica, você treme, porque ali está a condição. Se é condicional. Se tem o Espírito de Cristo, esse tal é dele. Se não tem, esse tal não é dele. Se perseverarmos até o fim, aí vamos ser salvos. Se, condição. Todo mundo entendeu? Então, se você é filho, e vocês já afirmaram que são, estão dentro da promessa. São co-herdeiros com Cristo. Agora vem outro se aqui, ó. Outra condição. Se é certo que com ele padecemos ou sofremos, na tradução que está na sua Bíblia, na sua folhinha, para que também com ele sejamos glorificados. Como é que está na sua folhinha aí? Se sofremos, né? E padecemos e sofremos é a mesma coisa. Tem uma condição, tem que pagar o preço da cruz diária. Abrir mão de um monte de coisa. Por que crente não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo outro? Pode. Você pode se esbaldar no mundo e ficar fora do reino. O que você acha? Escolhe. Ou você pode abrir mão de um monte de coisa agora, para depois ter a autoridade para reinar o reino futuro. A proposta é essa. Por que abrimos mão de tantas coisas? Para sermos confirmados na salvação e podemos herdar tudo, todas as coisas. Eu não estou falando de usos e costumes, eu não estou falando de ir na praia, eu não estou falando nada disso, estou falando de abrir mão de pecado. Pecado. Das coisas que tiram o homem e a mulher de Deus da herança. Amém? Não estou falando de uso e costume, estou falando de pecados grosseiros. Alguns filhos de Deus não abrem mão. Vai ficar fora do reino. O reino tem condicionais. Ah, já sou de Cristo dentro. Não, peraí. Você foi chamado. Mas são muitos chamados. Quantos escolhidos? Poucos. A porta é larga ou estreita? Apertadinha assim. Sob medida para você entrar. Se tiver com pecado, você não entra. Então não adianta, queridos. Tem condicionais. Tem gente que acha que o amor de Deus é incondicional. Eu posso pecar à vontade, viver na hora da esbórnia, e ainda assim sou salvo. Não é assim, não. Existem condicionais. Está escrito. Se padecemos, se sofremos, abrindo mão de nós mesmos, também seremos glorificados. Cheio de glória. Vamos para mais um? Essa aí eu amo. Eu amo de paixão. Esse é o texto que está na sua folhinha. 2 Timóteo 2, 11, 12. Essa você tem que guardar com carinho, irmão. Quem tem hábito de escrever na própria Bíblia, tem gente que não gosta. Respeito.
A gente gosta de ver a Bíblia intacta, como se fosse um respeito, uma reverência. Mas é bom você ter uma Bíblia de brochura, né, aquela mais molinha, e ali você faz suas anotações. Eu acho interessante estudar numa Bíblia e deixar marcado algumas coisas. Esse texto é para marcar. Porque é uma promessa fiel. Começa assim o apóstolo Paulo. Fiel é esta palavra, digna de toda fé. Fiel quer dizer, aceite como fé. É digna de aceitação que eu vou dizer agora. Vamos ler juntos? Fiel é esta palavra. Se, pois, já morremos com ele aqui é Jesus, também com ele viveremos. Tem uma condição aí, não tem? Tem um se. Se é condição. Se você mortificar a sua natureza humana, você vai viver eternamente. Se. Paulo diz, se vivemos na carne, caminhamos para a morte. Mas se pelo Espírito mortificarmos os feitos do corpo, caminhamos para a vida. Está escrito no mesmo livro de Romanos. Então, se você morrer para as paixões terrenas, você também vive com ele Jesus. Agora lê a segunda parte. Se perseveramos, pagamos preço, com ele também o quê? Reinaremos. Agora está sendo escolhido uns aleluia aí no meio da igreja. Se nós pagamos o preço, também com ele, Jesus, reinaremos. Vamos conjugar o verbo reinar. Vamos conjugar o verbo reinar. Eu reinarei, tu reinarás, nós reinaremos, eles reinarão, vós reinareis. E por último, como é que é o último? Esqueci. Eles reinarão. Aí entra o se perseverar. Não era legal se todos os ministros do Evangelho ensinassem suas ovelhas que eles têm direito de reinar com Jesus? Não deveria ser básico isso para toda a igreja? Lembra quando eu falei que independente da bandeira da fachada do prédio, tinha que ter só uma verdade? Como 1 mais 1 é igual a 2 em qualquer instituição de ensino? Assim, isso aí também é uma verdade única. Tem que ser pregado em todas as igrejas. Se perseveramos, também com ele, Jesus, reinaremos. Com ele, ao lado dele. Não é só escapar da morte. Não é só escapar do lago de fogo. É reinar com Cristo. O que mais diz o texto? Agora vem um se mais terrível. Vamos lá. Se o negamos a Jesus, também ele não vos conheço, não te conheço. Partai-vos de mim, maldito. Ele vai negar diante do Pai e dos santos anjos. Jesus conhece tudo e todos. Ah, pastor, ele não conhecia essa pessoa, conhece todo mundo. Ele diz que vai negar. Eu renego você. Porque você tem iniquidade. Quantos entenderam? É simplesmente assim. Se negar, é negado. Se perseverar, reina. Se negar, será negado. Diga, minha irmã. É a mesma coisa que o pecado. É. Uma série de pecados se enquadra nesse termo iniquidade. Série de pecados. Tudo que Deus proíbe, né, irmã? Tudo que Deus rejeita. Hoje nós estamos vendo um tempo tão terrível, o tempo do fim, em que algumas igrejas estão aceitando até homossexuais como líderes. Infelizmente. Mas a palavra nunca vai mudar. Para Deus será sempre abominação. Os homens mudam, as leis humanas mudam, mas Deus não muda. E o juízo será a segunda palavra. Então, meus irmãos, infelizmente, estão vendo aí a igreja se deformando. Igreja cristã evangélica. Mas o Senhor vai julgar. E horrenda coisa cair na mão de Deus vivo. E o juízo começa pela casa de Deus. Está escrito. E muitos dirão naquele dia, Senhor, em teu nome expulsei demônio, falei novas línguas, fiz muitos milagres. Aí Jesus nega.
não te conheço. Você tem iniquidade. Não limpou as vestes? Está fora. E aí pode ir direto para o lago de fogo e enxofre. É pesado isso, né? Mas eu quero que vocês saiam daqui felizes, pô. Falei que vocês vão reinar com Cristo. Mas o meu lado pastoral vem lá com um cajado para dar nas ovelhas, né? Admoestar as ovelhas. Vamos lá, avança aí, tem mais um, tem? Amo esse texto também. Você gravou aquele de 2 Timóteo? Grifa aí na sua Bíblia, bota, sabe aquele marcador de texto bem laranja, amarelão? Você achar depois? O Rei Jesus nos dará autoridade sobre as nações, irmãos. Eu não sei por que os crentes não leem a Bíblia. Está escrito aí, no dia que você comprou, estava aí, irmão. Vamos ler, irmãos. Promessa do Senhor Jesus. Lê em voz alta com o pastor, vamos lá? Ao que vencer e que guardar as minhas obras até o fim, essa é a condição, eu lhe darei autoridade sobre quem? Sobre quem? Nações, no plural. Daniel 7, 27. Esse reino que vai dominar sobre todos os reinos da terra, do qual nós somos co-herdeiros. Jesus é o rei de toda a terra. E nós somos príncipes e princesas. Estou esquecendo as irmãs, né? Príncipes e princesas. A Bíblia não fala muito dessa terminologia porque ela é basicamente patriarcal. Então eu sempre uso o nome do homem para falar dessas coisas. Mas as irmãs estão dentro. Amém? Todas elas. Eles são herdeiros da mesma promessa. São herdeiros da mesma promessa. Então preste atenção, queridos. Você sai daqui pensando nisso hoje, em nome de Jesus. Você vê outro convidado para esse seminário e não sabia o que ia ouvir. Ia falar de reino, mas o que é o reino? Hoje, só na segunda aula, você tem muita coisa o que pensar, o que digerir, o que ficar em casa orando. Senhor, o que aquele pastor lá falou, está certo conforme a verdade ou ele está torcendo contextos? A palavra de Deus diz que deve ser provada. A palavra, provai os espíritos se procedem de Deus. Se eu estou aqui pelo Espírito de Cristo, ou se estou pelo Espírito de engano. Vocês têm que provar. Provem para vocês mesmos se isso é verdade. Sabe como é que se prova se isso é verdade? Tentando negar o que está escrito. É assim. Se eu puder dizer que isso aqui está errado, se eu achar outro texto que desminta tudo isso, então o que ele está falando está errado. Tenta desmistificar, desmontar o que está escrito aqui. Tenta. Se você conseguir, eu me dobro. Eu sou pela verdade. Sabe que vocês não vão conseguir? Porque isso aqui é a verdade absoluta, irmão. É verdade sem mistura, sem óculos. É a verdade nua e crua, explícita. Amém? E é só a segunda aula, amanhã vem mais. Vão perseverar até amanhã, irmão? Eu sei que alguns de vocês não vão nem na própria igreja 2 vezes na semana. Às vezes não dá, né? Mas aqui é um esforço necessário. Amanhã já estamos na metade. Faça um esforço, se esforce. Não está pagando nada, só passagem, combustível. Isso é um esforço para aprender. Quantos aprenderam coisas maravilhosas nessa noite? Jesus diz que quem vencer, ao vencedor, ele vai dar autoridade sobre nações. Isso não entra fácil na nossa cabeça, não. Entra aqui e vai pensar assim, poxa, eu não mando em ninguém, não mando nem na minha família. Eu sou o último a dar opinião na minha casa. Que autoridade que eu tenho para reinar sobre nações? Parece uma megaloma, nações no plural. Sabe a parábola do talento? Aquele que foi fiel no 5, multiplicou, Jesus lhe dará autoridade sobre 5 cidades. Que foi fiel no 10, Jesus lhe dará autoridade sobre 10 cidades. É autoridade para governar. Amém?
Qual é o galardão? A autoridade maior ou menor, de acordo com o seu trabalho para Cristo. Haverá maior e menor no reino. Todos glorificados, mas haverá distinção de glória. Quem quiser ser maior no reino, gaste mais sua vida pelo Evangelho, depois Jesus te recompensa. Quem gastar mais, vai ser maior no futuro reino. Quem gastar menos, vai ser menor no futuro reino. Simples assim. Justo. Amém? Eu estou me gastando aqui, eu estou ganhando ponto, meu irmão. Meu galardão está só batendo crédito lá em cima. Plim, 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 plim. Só aumentando meus créditos. Estou feliz da vida ganhando créditos em cima de vocês. O meu trabalhar me traz benefício. Eu quero ser grande no reino, sou ambicioso. Mas não sou tão ambicioso que o lado direito ou esquerdo de Jesus, né? Teve um apóstolo que queria. Aí pediram para a mãe deles, esperto, né? Pede com a mãe, que a mãe pede com jeitinho para Jesus. Chegaram para Jesus, Senhor, permita que meus filhos, aqui é os dois, um do lado do outro. Já viram essa passagem? Coisa de mãe, né? Proteger a prole. Arranja um jeitinho, Jesus, dá meus dois filhos, um de um lado do outro. Olha o que ele quer. Aí Jesus falou que não era assim. É para quem foi designado. Existem grandes homens de Deus para assumir posições no reino. Imagina onde estará a estatura de Abraão ressurreto. Abraão, pai da fé, ressurreto. Imagina a dignidade de Davi, dos profetas, dos apóstolos. Eles vão reinar, irmãos, junto com Cristo, em dignidades bem altas. Quer aprender mais sobre isso? Não perca sendo os próximos capítulos. Aqui acabou, né? Aqui acabou. Mas a sua folhinha tem um bônus aí, pode terminar. Está na hora programada. Tem um bônus. Eu coloquei aí um decalque de um pai da fé. A igreja primitiva também escreveu sua fé. Não é apócrifo. São cartas verídicas dos discípulos dos apóstolos. Os apóstolos levantaram outros homens, como por exemplo Policarpo, o bispo de Esmina, foi discipulado por João e morreu pela fé com 86 anos na arena. Eles deixaram escritos, e nos escritos deles eles criam no reino, como eu estou mostrando para vocês aqui. E aí está um pequeno escrito. Como é que está escrito aí na sua folhinha? Vamos lá, lê comigo em voz alta. Se aguardarmos nesse mundo, ele nos dará em troca o tempo vindouro, pois ele nos prometeu ressuscitar-nos dentre os mortos, e se a nossa conduta for digna dele, de Jesus, também o quê? Reinaremos com ele, se tivermos fé. Então, nossos irmãos lá da igreja primitiva acreditavam que iam ressuscitar para reinar com Jesus. Isso não é invenção de moda, não. Eles creram e morreram pela fé crendo. Só para testificar a nossa visão. Amém, povo santo? Fica de pé nessa hora, eu vou ler para vocês imediatamente. Amanhã, às 7h30, eu vou tentar começar o Tira Dúvida, que essa aula de hoje vai gerar um monte de perguntas. Amanhã eu tiro dúvida. Hoje eu me atrapalhei um pouquinho com o slide ali, mas amanhã, 7h30, 7h35, estou tirando dúvidas dos que estiverem aqui. A nova aula começa às 8h. Ok? Então amanhã tem mais uma aula maravilhosa, 8 horas da noite. Mas cheguem mais cedo para a gente ir conversando, esclarecendo, tirando dúvida. Deus vai abençoar a mente de vocês vão entender o reino cada vez mais. Irmãos. A igreja local aqui vai orar por vocês. Vocês fizeram uma ficha, não fizeram? Deram o nome? Vou pegar esses nomes e vou levar para casa. Vou colocar lá no zap da igreja, para que os irmãos orem por vocês. Já estamos orando, sem saber o nome. Mas agora nós vamos orar pelo nome. Cada um de vocês vai receber a oração pelo nome, para perseverar e receber toda a revelação do reino. Em nome de Jesus. Amém? Então, liberar vocês debaixo da graça, sem mais delongas. Pai Santo, louvado seja o teu nome. Obrigado por essa hora bendita, em que os teus servos foram esclarecidos sobre a promessa da herança e do direito que têm como co-herdeiros com Cristo.
de reinar sobre as nações. Senhor, tu sabes que eles não estão acostumados a ouvir isso nas suas igrejas. Na mídia, quase não se ouve falar disso, mas é a verdade que está na tua palavra. Então, Senhor, convence-os pelo teu Santo Espírito. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome da glória. Por amor da tua misericórdia, Senhor, habilita os meus irmãos a testificarem dessas verdades que foram expostos nessa noite. Leva-os em paz, guardados pelo teu poder. Cheguem todos bem nos seus lares. Tenha uma noite abençoada de sono. E amanhã, segundo a tua graça, permite-os viver mais um dia nesse mundo tenebroso, guardados e protegidos pela tua destra e pela intercessão do nosso Rei Jesus. E possamos voltar logo mais à noite para aprendermos mais do teu reino. Te louvamos, te bendizemos em nome do Senhor, nosso Salvador e Rei, Jesus Cristo. Amém e amém. Quantos podem glorificar o Senhor? Aleluia! Glórias a Deus, glórias a Jesus! Aleluia! Paz, irmão, vou na paz de Cristo. Até amanhã.